A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Muito bem, a graça e a paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui mais uma vez na Rádio 88 e poder trazer uma palavra para o seu coração neste dia especial que está iniciando uma série de mensagens aqui no Altar 88, uma série de mensagens especial de Natal, com o título A Manjedoura, o berço do Deus que se fez menino. Essa frase já traz para a gente uma reflexão muito forte e eu quero ler com vocês primeiro aqui o texto de Lucas para a gente poder meditar nesta revelação do Senhor para as nossas vidas. Cristo fez da manjedoura o seu berço, foi o local onde o Deus Todo-Poderoso se colocou. O espaço que ele assumiu foi um espaço da manjedoura. Foi o lugar, foi o local que tinha um espaço para ele ser colocado. Muito bem, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 7, é o texto que nós vamos ler do Evangelho de Lucas. Está escrito assim: e deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bendito Deus, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua verdade, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a pregar a Tua palavra, a meditar aqui, Deus, nesta revelação tão profunda, neste símbolo que a manjedoura pode nos trazer e revelar a nós a verdade que está além dos nossos olhares carnais e limitados, olhares humanos, perspectivas humanas limitadas. Ao colocar o seu filho ali na manjedoura, o Senhor está trazendo para nós uma mensagem, diversas lições que precisam ser assimiladas por nós ainda hoje, tanto tempo depois, porque a sua palavra é viva, eficaz e queremos que ela se torne verdade dentro de nós mais uma vez. Fale conosco, fale com seu filho, com a sua filha, todos aqueles que estão ligados com a gente nesse instante possam o Senhor, mas ele não escolheu esses lugares, não escolheu Roma, não escolheu Jerusalém, não escolheu qualquer outro lugar, nenhum palácio, mas ele escolhe Belém. Dentro de Belém, ele não escolhe uma casa nobre. Dentro de Belém, ele escolhe um estábulo. Dentro do estábulo, ele escolheu um berço, e esse berço era uma manjedoura. Isso não foi falta de opção, na verdade, mas foi a sua escolha. Na verdade, foi a maneira que ele se manifesta para mostrar quem ele é. Logo nessa introdução, a nossa mente já é tocada para ver que Deus trabalha de uma forma diferente da nossa. A manjedoura não é um detalhe poético do Natal. É uma declaração teológica. Ela grita silenciosamente que o reino de Deus não funciona segundo a lógica do poder humano. Enquanto o mundo valoriza status,
Deus valoriza a obediência. Deus valoriza a essência. Deus valoriza o secreto. Deus valoriza a intimidade. Enquanto o mundo exalta o alto, Deus começa pelo baixo. Enquanto o mundo busca a glória, Deus se revela na humildade. Naquela noite o céu tocou a terra, não com trombetas em palácios, mas com o choro de um bebê deitado onde animais se alimentavam. O Criador do universo aceitou aquele ambiente, aquele cheiro de estábulo. O dono de todas as coisas nasceu sem possuir nada. O dono de todas as coisas nasceu sem possuir nada. O pão da vida foi colocado no lugar de alimento dos animais. A manjedoura nos confronta, ela expõe os nossos valores e ela revela o coração de Deus. Porque o maior problema daquela noite não foi a pobreza de José e de Maria, mas foi que não havia lugar para ele. Não havia lugar para os pais, não havia muito menos o lugar para o Filho de Deus. E essa continua sendo a grande questão espiritual da humanidade. Não se trata de rejeitar Jesus abertamente, mas o que acontece é que nós não damos lugar para ele. Temos até a data 25 de dezembro, o Natal. Muita gente se move com essa data. Recesso, férias, encontros, presentes. Mas Jesus não tem espaço, muitas vezes, em festa alguma, em presente algum, em reunião alguma. Então hoje essa manjedoura ainda fala. Essa manjedoura ainda revela coisas poderosas para nós que precisam ser meditadas. E a pergunta que nós fazemos para a igreja, para as famílias e para os nossos corações: onde Jesus tem sido colocado? No centro da casa ou nos fundos da vida? No trono ou apenas quando sobra espaço? Será que Deus tem lugar de primazia no nosso coração, na nossa vida? Ou só quando sobra espaço? Ou quando falta algo para nós e Deus entra só para suprir isso que falta? Antes de vermos pastores adorando, anjos cantando e magos viajando, precisamos encarar a mensagem silenciosa daquele coxo, daquela manjedoura. Deus não nasceu onde era confortável para o homem, mas onde era necessário para a redenção. Então, nessa tarde, nesse início de tarde, eu quero meditar com você o que Deus está dizendo ao mundo ao colocar o seu filho numa manjedoura. O que Deus está dizendo para a sua igreja, o que Deus está dizendo para você, o que Deus está dizendo para mim, ao olhar e ver que Deus colocou o seu filho numa manjedoura. Um Deus que era dono de tudo, decidiu vir sem possuir nada. Estar numa manjedoura significa isso. Ele abre mão de tudo. Então, o que Deus está trazendo para nós hoje? Vamos pensar um pouco. O que essa mensagem traz ao nosso coração nesse dia, nessa tarde, nesse início de tarde, segunda-feira? Quero destacar aqui que você vai ter durante a semana toda pastores falando sobre esse tema e que você possa mergulhar, pegar cada ponto de vista dos pastores, pastoras, dos ministros que estarão aqui e que através de cada mensagem você possa ser renovado, restaurado dentro daquilo que o Evangelho traz para nós. Natal é tempo disso. É tempo da gente olhar e ver como está a nossa caminhada, como está a nossa rota. Muito bem. Antes de destacar um pouco a manjedoura ela faz parte de um contexto aqui, né? Até chegar na manjedoura, a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui com Maria e José. Quando a gente lê Miqueias, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá
o que há de reinar em Israel. Existia uma profecia, né? Então, o contexto bíblico ali, teológico, existia uma promessa, uma profecia de que o Messias iria nascer em Belém, trazendo ali consigo vários significados teológicos citados no Antigo Testamento. Então, o primeiro deles é que essa profecia, esse fato de Cristo ter nascido lá em Belém, não é um fato casual, não foi um por acaso, um acidente, não, é um cumprimento de uma profecia. É o cumprimento de uma profecia messiânica. O nascimento de Jesus em Belém não foi uma coincidência geográfica, mas um cumprimento literal da palavra profética mencionada no Antigo Testamento. O profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes de Cristo, anunciou que o Messias nasceria em Belém, uma pequena vila da tribo de Judá. Então, quando a gente vê esse cumprimento, nós estamos vendo que Deus estava querendo mostrar para a humanidade, para mim e para você, que ele viria de uma forma diferente, né? Ele viria não nascer numa capital, num centro que chamasse a atenção das pessoas, mas ele viria cumprir o seu propósito. Ele disse, vai nascer em Belém, isso que acontece. A palavra, né, o nome Belém significa casa do pão, né? Casa do pão. E Belém, então, é este local, um local pequeno, né, de um tamanho pequeno geograficamente, mas com um propósito enorme para ser revelado. Deus escolhe as coisas insignificantes para revelar o seu plano eterno. Deus escolhe as coisas pequenas para revelar as coisas extraordinárias que só podem ser vistas e vividas pela fé. Muito bem, ir para Belém é um cumprimento profético, o cumprimento da palavra de uma profecia messiânica. Belém revela então a linhagem de Davi, a cidade de Davi. Belém não era formosa por poder político ou religioso, mas por sua importância na história da redenção. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, mostra que foi em Belém que Deus escolheu Davi, o menor dos seus irmãos, para ser rei. Ou seja, a história se repetindo. Lá com Davi, Deus pega aquele menino que não era o mais apropriado ser usado naquele contexto para ser o rei de Israel, esperaria que fosse outro, mas Deus faz isso, escolhe o menor e vai no menor da casa de Jessé, escolhe aquele rapaz. E agora a história se repete numa cidade pequena, mas ali Deus iria colocar o seu filho para mostrar que agora chegou o tempo da redenção. José subiu da Galileia à cidade de Davi, chamada Belém, e pôs-se por ser casa da família de Davi. José era dessa linhagem. José era da linhagem de Davi. Então José, por adoção, foi pai de Jesus. Muita fé. A gente poderia falar, eu gosto muito quando chega essa época e falar também de José. José é um exemplo de fé, onde ele escuta, obedece. Diferentemente de Maria, Maria sente, né, a vida de Deus dentro dela, que coisa extraordinária. Mas José não sente. José teve que acreditar. É muito parecido com a gente hoje, acreditar no que Deus está fazendo, muitas vezes sem sentir, né? Mas é pela fé. José, então, ele é essa figura importantíssima nesse contexto, porque ele era dessa família, dessa linhagem, e ele sobe para lá. O Messias precisava então nascer na cidade de Davi para ser reconhecido como Filho de Deus, um título messiânico fundamental. A gente vai ver isso em Isaías, capítulo número 11, versículo 1, e Jeremias 23, capítulo 5. Muito bem, outro ponto importante para a gente ver essa dinâmica toda, para ver Cristo ali na manjedoura. Nós já destacamos então que ele nasce em Belém, e por ter nascido em Belém, ele está cumprindo uma profecia,
está cumprindo a questão da linhagem messiânica, a linhagem de Davi, e está ali agora destacando a soberania de Deus. Está nascendo em Belém, demonstra a soberania de Deus num contexto muito interessante que eu quero chamar a sua atenção nesse instante. O decreto de César, junto com a soberania de Deus. Deus, irmãos, tem poder para fazer o que quiser. Deus tem poder para fazer o que quiser. Mas Deus, ele não é um Deus onde ele quer determinar as coisas. Ele encontra um espaço na história. Deus usa as circunstâncias para entrar na nossa história, porque ele não quer vir pelo poder. Deus não quer vir com a imposição, porque todos os poderes, todos os reinos, todos os impérios, eles reinaram pela imposição da força, pela capacidade bélica, né? O exército, a sua força para reinar, para conquistar outros povos. Mas o reino de Deus viria agora a partir da soberania de Deus. E Deus encontrou o caminho. E qual o caminho que ele encontrou para levar José e Maria até Belém? Ele usou o caminho onde César, se achando Deus, cria o seu decreto. Um decreto que a gente vai ver logo no início do capítulo 2 aqui, que aconteceu naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se registrar. Esse é o primeiro alistamento que foi realizado quando Quirino era governador da Síria. E todos se encaminhavam para o registro, cada um na sua própria cidade. Versículo de 1 a 3 aqui do capítulo 2 de Lucas. César, no seu governo, no seu ato político, tinha ali alguns objetivos administrativos e também muito egoísta, né? Com certeza, ao fazer essa contagem, estava por detrás saber o tamanho do império, quantas pessoas estavam debaixo do seu poder, né, o poder romano, e consequentemente, vendo, né, o tamanho, ele poderia ver o quanto que ele poderia arrecadar também com os impostos, porque o que fazia Roma se tornar a cidade que era a quantidade de impostos que era arrecadado e levado até a capital, até Roma, até a capital do império. Então esse instrumento soberano, né, esse instrumento político, Deus usa isso para cumprir um propósito. Enquanto César acha que ele está fazendo as coisas porque ele tem poder, Deus está usando. Deus está pegando aquele contexto e falar, tá, faz isso que eu vou levar meu filho para nascer no local onde precisa nascer, sem que eu faça força alguma. Apenas uso a sua humanidade. Ou seja, Deus age no nosso meio, irmãos, de forma poderosa, sem que a gente perceba, sem que a gente consiga ver um poder espetacular. Deus consegue, mesmo o ser humano não dando espaço para Deus, Deus encontra o espaço. Mesmo o ser humano achando que o espaço é todo dele, Deus encontra um espaço para realizar sua vontade. Anota isso aí no seu coração, na sua mente. Mesmo o ser humano não dando espaço para Deus, Deus encontra um lugar, uma forma de realizar a sua vontade. E foi isso que ele fez através de um decreto de um imperador. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento, Deus usando imperadores que se achavam deuses, e Deus agindo, usando e fazendo a sua vontade. Então, Deus usou esse contexto humano, político, administrativo, egoísta do imperador para cumprir uma promessa, para realizar um propósito que iria transformar o mundo inteiro. Então, Deus governa acima dos impérios. Deus governa acima de todo o âmbito, irmão, poderoso que essa terra possa ter. Deus governa além do dinheiro, da política. Deus governa além de tudo, irmãos. E nós somos chamados a viver debaixo desse governo. Isso não é desconsiderar algumas coisas, não. A gente considera muita coisa que precisa ser influenciada pelo reino de Deus. Eu penso sim também, né? Mas o que fica claro no texto, o que fica claro aqui no contexto, é que Deus faz, mesmo que o ser humano não deu espaço. E Ele não faz impondo, Ele faz com a sua sabedoria,
com a sua soberania sábia. A soberania de Deus não é impor. A soberania de Deus é mostrar que Ele é além de qualquer coisa que o ser humano possa fazer, sem ser preciso usar força. Louvado seja o nome de Jesus. O imperador pensa que ele conta às pessoas que está fazendo a sua vontade, mas Deus está cumprindo uma profecia. Muito bem, para recapitular aqui, para você entender, para a gente chegar até a manjedoura. Jesus chega e é deitado naquela manjedoura porque por detrás estava acontecendo uma avalanche de ação divina em favor de todos nós. Ele estava então cumprindo uma profecia, estava cumprindo um princípio teológico de que o Messias viria da linhagem de Davi e estava agora agindo com soberania. Mesmo que o mundo não se abrisse para a chegada do Messias, Deus encontrou um espaço. Deus encontra o espaço. Ainda, irmão, que as pessoas não queiram Deus, Deus vai encontrar o espaço, porque uma coisa é verdade e é eterna: Cristo vai reinar para sempre. O governo de Cristo que vai prevalecer para sempre. Pode levantar império sobre outro império, mas nenhum deles permanece para sempre. Somente o reino de Deus, o reino de Cristo, permanece para sempre. E um significado importante que eu quero trazer é que Belém, com o significado da palavra casa do pão, mostra para nós que Cristo é o nosso alimento. Cristo é o nosso alimento. Esse é um símbolo, muito importante, profeticamente falando, revela algo muito especial. Jesus vai dizer em João capítulo 6:35 que Ele é o pão da vida. Então, na casa do pão estava ali o nosso verdadeiro alimento. O pão da vida que desceu naquela casa, naquele lugar, para alimentar não somente uma família, não somente uma casa, não somente um bairro, uma cidade ou uma nação, mas alimentar o mundo inteiro. Aquele que pode saciar a fome espiritual surge no lugar cujo nome então se associa à sua missão: Casa do Pão. O importante, que eu acho interessante em Belém, também é que Belém tem um significado importante sobre um local, dos rebanhos. Historicamente, Belém era uma região onde se criavam os cordeiros destinados, preste atenção, Belém era um local onde era destinados os cordeiros para o sacrifício no templo de Jerusalém. Ali tinha todo um preparo, Lucas capítulo 2, versículo 8 fala dos pastores que viviam nos campos, cuidando dos rebanhos durante a noite. Algo incomum para rebanhos comum, mas comum para cordeiros separados para sacrifício. Os cordeiros ali perfeitos, sem mácula, sem nenhuma sem nenhuma falha ali nas exigências do cordeiro para ser levado, para ser sacrificado em Jerusalém. Então aqueles pastores cuidavam desses cordeiros, e Belém então se torna esse local. E olha só, Deus está dizendo para o mundo, dizendo para Israel: olha, agora eu tô levando o cordeiro perfeito que vai ser sacrificado em favor não só de Israel, mas do mundo todo. Jesus então nasce entre os cordeiros para ser revelado como Cordeiro de Deus. João capítulo de número 1, versículo 29. Muito bem, irmãos. Depois desse contexto aqui, para a gente entender um pouco sobre a cidade onde Jesus vai, a gente agora precisa atentar um pouco agora sobre o significado dessa manjedoura. Essa manjedoura, ela é um coxo. Essa manjedoura onde Jesus é colocado, ela significa literalmente o coxo, um lugar de alimentação para os animais. Um recipiente comum, feito de pedra, madeira, um recipiente onde era colocado ali o alimento, para os animais. Você já ouviu, e com certeza você deve ouvir que durante a semana, que vai destacar a casa, o local, a hospedaria, onde não tinha lugar.
o tipo das casas que eram naquele tempo, enfim. Mas o que chama a atenção, que eu quero destacar aqui agora, que eu quero chamar a atenção, é a manjedoura. Esse local, esse termo que aparece no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 12, ou melhor, no versículo 7 do capítulo 2, no versículo 12, versículo 16, que fala desse recipiente que era para ser usado como alimento. Lucas não descreve a manjedoura de uma forma poética, com romantismo. Ele destaca uma questão teológica. Não é um cenário qualquer. Lucas está mostrando assim, o lugar que deram para ele foi a manjedoura. Lembra que eu disse? Ainda que o ser humano não dê lugar, Deus encontra um lugar, e quando encontra esse lugar, Ele revela a sua verdade. A manjedoura foi o único lugar. Aquele espaço no estábulo foi o único lugar que tinha para Jesus nascer. E a manjedoura era o único local onde Jesus foi colocado. E aquela manjedoura traz para nós um sinal importante. Um sinal importante para os pastores. No versículo 12, o anjo diz aos pastores: isso vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. O sinal era a manjedoura. O sinal onde estaria o Messias era a manjedoura. O sinal não seria num trono, numa cadeira, né, de rei, num trono de rei, numa cadeira de alguém especial, de alguém com destaque aqui na terra. Não, o sinal para vocês vai ser a manjedoura. Irmãos, isso aqui para mim fala muito, porque o sinal indica algo visível que revela uma verdade invisível. O sinal, ele revela, né, de forma visível algo invisível. O visível, ele é menor do que o invisível, porque o invisível é tão grande que a gente não tem capacidade de enxergar. Então Deus pega algo menor para que a gente possa assimilar e ver que existe algo muito maior por causa daquilo. Isso é o significado de sinal na Bíblia. Quando Deus realiza um milagre, João, por exemplo, o início do livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 11, é conhecido como o livro dos sinais. Cada milagre de Jesus ali quer revelar que existe algo muito maior por detrás daquilo. E tem muita gente seguindo sinais, reduzindo a sua fé apenas em sinais. Uma cura é um sinal de que Deus não só cura, Deus salva. Era isso que Deus queria fazer. Então, quando ele chama esses pastores e fala: olha, vocês vão ver o sinal, e o sinal é uma manjedoura. Se a gente não tiver fé e entendimento que a Bíblia revela para nós, a gente vai olhar para a manjedoura e vai pensar: meu Deus, o Messias numa manjedoura? Que poder vai ter esse Messias que não tem um trono, que não tem poder, não tem autoridade? É o contrário. O que Deus está querendo dizer e revelar para aqueles pastores é: você vai ver o meu filho, o Messias prometido, vindo de uma forma completamente diferente da qual o mundo espera. E é a partir disso que eu vou restaurar o mundo. Porque a manjedoura vai indicar para a cruz, irmãos. A manjedoura vai levar a gente para a cruz. A vida de Jesus foi sempre colocar esse mundo de ponta cabeça. Então, a manjedoura revela um sinal de que o Messias viria de uma forma humilde. Ele viria para nos alimentar verdadeiramente daquilo que ia saciar a nossa alma. A manjedoura revela para nós um sinal de que o reino de Deus é um reino de humildade. Um reino onde a gente precisa viver através da fé e enxergar o mundo de uma forma diferente. Tanta gente querendo ver espetáculos e não entendeu que o reino de Deus se estabelece de uma forma diferente, é de baixo para cima, não de cima para baixo. A conversão das pessoas não vem com uma imposição, vem com um quebrantamento. As pessoas entenderem que eles precisam de Deus, que a vida se baseia na humildade. E nós temos o Messias que se esvaziou, meu irmão, minha irmã. A manjedoura revela que o nosso Deus é um Deus de humildade. Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 6 ao 8, descreve esse movimento descendente de Cristo, sendo em forma de Deus, e esvaziou a si mesmo.
O texto mostra que Jesus se esvaziou. E o reino de Deus, a gente vive ele se esvaziando de nós mesmos, não se enchendo de nós. Se esvaziar foi a forma que Deus usou para nos salvar. E para a gente viver a salvação dele, a gente tem que se esvaziar. Então essa manjedoura revela para nós que esse Deus é um Deus de humildade. Essa manjedoura aponta para nós que Cristo é o nosso verdadeiro alimento. É o verdadeiro pão colocado ali. É o verdadeiro alimento. Como a manjedoura era o local para colocar alimento para os animais, Jesus foi colocado ali para ser o alimento para a humanidade. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E eu quero destacar que a manjedoura, ela faz uma denúncia para nós também. Para poder terminar. A manjedoura traz para nós que denuncia que falta espaço para Deus. Falta espaço. Jesus é colocado no estábulo, é colocado naquele lugar porque não havia lugar para eles na hospedaria. E o interessante, que a gente pode olhar o texto, não foi uma rejeição assim, é porque não priorizaram, deram o lugar para outras pessoas. Muitas vezes a gente não dá espaço para Deus, é porque a gente não prioriza Ele. A gente acha que Ele é importante, a gente acredita que Ele é importante, mas às vezes na nossa vida a gente não o prioriza. Na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura bíblica, a gente prioriza outra coisa. E essa manjedoura, ela denuncia a falta de espaço que a gente dá para Deus. E eu fico pensando que muitas vezes a gente não dá espaço para Deus nem no culto. Às vezes a gente não dá espaço para Deus nem na nossa celebração de Natal nas nossas casas. Ele está lá, mas está lá num lugar à parte. Não está priorizado. E a manjedoura mostra que a gente precisa dar espaço para o Senhor. Dê espaço para o Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Você que escuta o Evangelho agora, Deus não quer forçar nada, mas Ele quer que você entenda que só Ele pode mudar a sua história. Terminando, eu quero dizer que a manjedoura, ela antecipa a cruz. Como eu disse, ela indica o caminho até a cruz. A manjedoura, ela leva para a cruz, e a cruz levou Cristo ao trono. Filipenses mostra que aquele Deus que se esvaziou, depois disso tudo, Ele foi exaltado acima de todo nome. Que a gente possa olhar o princípio da humildade como algo que vai colocar a gente onde Deus quer nos colocar. Olhar para Jesus e ver Jesus na manjedoura, entender que o reino de Deus começa de baixo para cima. Não busque tronos, busque a humilhação, busque ser uma vida que copie a vida de Cristo Jesus. Na cruz, Ele completa a sua missão, morrendo por nós, mostrando que a vida dele foi uma vida de entrega. E eu pergunto para você, o que você tem entregue nesse Natal? Muitas vezes nós chegamos no Natal e queremos presentes, mas Deus nos chama a entregar o melhor presente para as pessoas, que é Jesus Cristo. Então que nessa tarde você possa meditar sobre o símbolo da manjedoura e possa entender que o reino de Deus é um reino que revela para nós o princípio da humildade, do quebrantamento. O reino do mundo é pela força, pelo poder. O reino de Deus é pela sua soberania sábia, extraordinária, que move no nosso meio, até mesmo quando as pessoas não dão espaço. Mas eu convido você a dar espaço. Dê espaço para o Senhor. Dê espaço para o Senhor na sua vida, meu querido. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Deus mover a sua história. Não crie resistência. Não resista à graça do Senhor. Deixa Deus mudar a sua história. E que o Senhor possa mudar a sua vida e que você tenha um Natal totalmente diferente na presença de Jesus.